Duas das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram voos para Israel por medidas de segurança depois da morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. A Delta cancelou os voos até amanhã, já a United até o dia 6 de agosto. A mídia israelense estima que os cancelamentos deixaram dezenas de milhares de israelenses retidos nos Estados Unidos. A medida foi tomada por precaução a possíveis represálias contra Israel, que é acusado pelo Irã de estar por trás do assassinato do líder da organização terrorista. Nesta quarta-feira, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, prometeu vingar a morte de Haniyeh e ordenou um ataque direto a Israel. Em pronunciamento à nação, Benjamin Netanyahu não citou o ataque no Irã, mas alertou a população para uma possível retaliação. Dias desafiadores estão por vir. Estamos preparados para qualquer cenário e permaneceremos unidos e determinados contra qualquer ameaça. Foi o que disse Netanyahu. O líder político do Hamas foi morto logo depois da posse do novo presidente iraniano. A cerimônia teve a participação de líderes de mais de 20 países, incluindo o Brasil. Segundo a imprensa local, um míssil ou drone atingiu um prédio onde Haniyeh estava hospedado. Ele e um segurança morreram na hora. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, negou o envolvimento dos Estados Unidos e afirmou que a Casa Branca nem sabia do ataque. Já o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, condenou veementemente o assassinato e declarou que repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã. O funeral do líder político do Hamas começou hoje. Haniyeh vai ser sepultado amanhã no Catar. Quem chega para fazer uma análise é o Vitelli Brustolin, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitelli, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Já começa a circular uma informação de que uma bomba teria sido escondida no local desse ataque. É isso mesmo? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Pois é, ontem, quando houve o ataque, eu comecei a conversar com alguns colegas da área, porque como só foi morto Haniyeh e um guarda-costas deles, e a imprensa local dizia que tinha sido um ataque aéreo, nós imaginávamos que tinha sido ou um ataque com um drone, com explosivos, ou um ataque com um míssil Hellfire, que é um míssil pequeno, sem carga explosiva, que foi inclusive usado em 2020, final de 2020, para vitimar o general Soleimani pelos Estados Unidos. Mas o New York Times deu há pouco uma matéria afirmando que havia uma bomba escondida nessa residência em que o Haniyeh estava hospedado, era uma residência militar para veteranos, e que essa bomba, Kelly, estaria escondida nesse local há 2 meses. Ou seja, isso demonstra uma falha, de qualquer forma, que tenha sido um ataque aéreo, que tenha sido uma bomba escondida, uma falha do sistema de segurança do Irã impressionante. Só para finalizar esse ponto, há alguns meses, quando o Irã lançou um ataque com 300 mísseis e drones contra Israel, Israel explodiu um sistema antiaéreo do Irã. Foi uma resposta considerada pequena, mas você conseguir sabotar um sistema de defesa antiaérea é muito, muito complexo, porque se você sabota esse sistema, depois você abre caminho para atacar aquela região, já que não vai ter defesa contra os mísseis. E dessa vez, Israel, que não assume esse ataque, parece ter feito novamente um ataque cirúrgico, Kelly. De qualquer forma, Benjamin Netanyahu já alertou a população sobre uma possível retaliação. A gente viu há pouco agora na reportagem. O fato é que o Irã deve realmente dar uma resposta, a gente só não sabe quando e nem como, não é, Vitelli? É verdade. O Ayatollah Khamenei, sempre que ele promete vingança, ele faz uma declaração pública como essa, alguma coisa é feita. Agora, o quê? Por exemplo, no atentado que vitimou Soleimani no final de 2020, na primeira semana de 2021, o Irã bombardeou 2 bases militares dos Estados Unidos no Iraque. Não matou nenhuma pessoa, mas o Khamenei disse que aquela tinha sido a vingança pela morte do general. Mais recentemente, quando Israel atacou aquele anexo consular do Irã em Damasco, o Irã lançou aqueles mísseis e drones que eu mencionei há pouco.
Nós não sabemos qual será a resposta dessa vez. O velório está acontecendo agora, o velório do Ranier. O corpo dele deve ser levado de volta para o Catar. Aqui cabem algumas observações. Ele nasceu na faixa de Gaza, mas ele vivia no Catar. O Catar é considerado um país que tem uma boa interlocução com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma base militar lá no Catar de 14 bilhões de dólares. É a maior base militar aérea na região, no Oriente Médio dos Estados Unidos. Então, Israel não faria um atentado contra o Ranier dentro do Catar. Mas dentro do Irã, sim. E isso torna tudo mais complexo, Kelly, porque se esse atentado tivesse sido, por exemplo, na faixa de Gaza, o Irã provavelmente não faria uma resposta grande contra Israel. Para a gente ter uma ideia, faz alguns meses que 3 filhos do Ranier foram mortos por Israel dentro da faixa de Gaza. E não houve uma vingança por parte do Irã ou dos seus grupos aliados, Hezbollah, Houthis, por causa disso. Mas nesse caso é mais complexo porque foi dentro de território iraniano, Kelly. Pois é, e no total quase 60 familiares dele foram mortos, né, nesse período todo. Então, realmente uma situação muito complicada. Vitélio, há o risco, então, desse conflito regional se alastrar? E esse conflito, essa tensão, ela já causa outros efeitos também, claro, além da tensão mundial, o preço do petróleo também está subindo. É verdade, o petróleo subiu 5%. Aquela região é riquíssima em petróleo, né? O Irã produz 3% do petróleo mundial, é o 7º maior produtor mundial. Aquela região toda, né? A OPEP nasceu ali, inclusive nasceu como um instrumento geopolítico por conta dos conflitos, especialmente contra Israel, os países árabes contra Israel. Mas a questão é, o risco de se espalhar, né, ou de se alastrar existe. A questão é a seguinte, Kelly, o que pode acontecer é que o Irã, com seus grupos aliados, porque o Irã é um país soberano, membro da ONU, que usa o terrorismo como um instrumento de política externa. Então, esses grupos, né, o Hamas, Hezbollah, os Houthis, a Jihad Islâmica na Palestina, são financiados pelo Irã. 70% dos recursos do Hamas vinham do Irã. Então, o que corre o risco é de que grupos como o Hezbollah, por exemplo, onde há 2 dias Israel matou o militar com mais alta patente dentro do Hezbollah, o Fuad Shakar, o risco é que esses grupos todos se unam contra Israel. E aí teria que haver, sim, uma intervenção direta dos Estados Unidos, porque Israel seria atacado por várias frentes, seria uma guerra muito maior. E aí, só para finalizar, existe uma outra questão muito relevante aqui, Kelly. Agora, no final de julho, o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez declarações de que o Irã estaria concluindo a sua primeira bomba atômica. Ou seja, o Blinken falou que se o Irã quisesse, ele poderia fabricar uma bomba atômica em 2 semanas, porque já teria urânio enriquecido a 90% suficiente para isso. Caso aconteça um conflito nesse momento entre o Irã e Israel, é muito provável que uma intervenção dos Estados Unidos mire o programa nuclear iraniano, que vem sendo uma pedra no sapato dos Estados Unidos, inclusive é tema de campanha nos Estados Unidos. O Trump usa muito isso contra o Biden, o Trump disse que se ele fosse presidente, esse programa nuclear não teria se desenvolvido até esse ponto, Kelly. Pois é, Vitélio, além da morte do líder político do Hamas e também do líder do Hezbollah, como você mencionou há pouco, o exército de Israel confirmou que mais um comandante do grupo terrorista Hamas foi morto em Gaza. Mohammed Deif morreu durante uma ação militar que aconteceu em julho na cidade de Khan Yunis, ao sul do território palestino. O terrorista foi apontado como um dos idealizadores do atentado contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Porque bem nesse momento, Israel confirma a morte desse comandante. Vitélio, seria para confirmar uma demonstração de força? Kelly, Israel afirma que a inteligência só conseguiu confirmar agora que o ataque teria sido feito lá em meados de julho. O Mohammed Deif era o comandante militar, então nós temos as 2 principais cabeças do Hamas. O comandante político, né, o líder político, o Ismael Haniyeh, que foi morto ontem, e o Mohammed Deif, que é o líder militar que morava em Gaza, que tinha um outro tipo de vida. Para a gente ter uma ideia, o Haniyeh, que foi morto ontem, Kelly, a estimativa é de que a fortuna dele seja de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. Já o Mohammed Deif, ele é um general, né?
Ele é responsabilizado como arquiteto do ataque terrorista de 7 de outubro, que vitimou 1.200 israelenses civis, e ele é líder das brigadas Al-Qassam, era líder das brigadas Al-Qassam dentro da faixa de Gaza. Só para concluir esse raciocínio, quando dois países se enfrentam, existe o que nós chamamos em estudos estratégicos de centros de gravidade, que são pontos na guerra que podem favorecer um lado ou outro, então capitais, né, ou o presidente de um determinado país. Quando um Estado combate com um grupo terrorista, os centros de gravidade costumam ser os líderes do grupo terrorista. Então, nesse caso, Israel, nesse momento, derrubou 2 centros de gravidade, o político e o militar. O que não significa que a ideia do terrorismo não se espalhe, mas o grupo, especificamente o grupo terrorista Hamas, sofre um forte golpe nesse momento, Kelly. Vitélio, a gente fala agora da Venezuela, porque o presidente Nicolás Maduro disse que pretende divulgar 100% das atas eleitorais, mas sem dizer quando isso vai acontecer. O anúncio vem em meio a apelos internacionais para a divulgação da contagem detalhada de votos, depois que a oposição contestou a vitória de Maduro na eleição de domingo passado. Da capital Caracas, quem traz mais informações é o enviado especial Raul Dias Filho. Maduro esteve no Supremo Tribunal de Justiça e pediu para que a Câmara Eleitoral investigue o que ele chamou de ataques contra o processo eleitoral. O país vive uma onda de violência desde segunda-feira, quando o Conselho Eleitoral anunciou a vitória de Maduro contra Edmundo González Urrutia. Para provar que venceu a eleição, Maduro afirmou que vai divulgar as atas eleitorais. A medida acontece em um momento de tensão e uma onda de protestos. A comunidade internacional pede uma apuração independente do resultado da eleição. Em um comunicado, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional do país disse que a paciência do governo americano está se esgotando e que eles esperam que as autoridades eleitorais venezuelanas digam a verdade e publiquem todos os dados detalhados das eleições. O representante de Assuntos Exteriores da União Europeia, Joseph Borrell, declarou que o bloco não vai reconhecer a vitória de Maduro e que os registros verificáveis deveriam ter sido fornecidos imediatamente, como em qualquer processo democrático. Vitélio, que tensão, hein? China e Rússia já apoiaram Maduro, né? E agora, será que os Estados Unidos se envolveriam realmente nesse caso de uma forma mais incisiva? Kelly, veja só como a situação. As eleições foram no domingo. As atas, elas ficaram prontas no domingo. Nós estamos na quinta-feira. Por que as atas não foram apresentadas? Não existe nenhuma explicação do regime do Maduro para isso. Na verdade, isso é uma comprovação de que essas eleições foram fraudadas. Na verdade, a gente já vem vendo isso há muitos meses. Ele não cumpriu os acordos de Barbados, e não sou eu que afirmo isso, é o próprio Brasil, que foi um dos intermediários do acordo de Barbados. Quando o Maduro vetou a participação das candidatas de oposição, a Maria Corina Machado, alegando que ela tinha cometido crimes, supostos crimes contra o Estado venezuelano, depois ela indicou a Corina Iores, uma senhora com uma carreira ilibada, uma acadêmica, ele não deixou ela participar também. O Maduro escolheu o candidato que ele quis, ele escolheu o Gonçalves. E aí agora essa história das atas. Veja, Kelly, o Maduro pode apresentar nesse momento as atas que quiser, já tem cálculos matemáticos demonstrando que os números que ele apresentou para a suposta vitória dele não batem. É uma chance em 100 milhões de que aqueles dados sejam legítimos, é menos do que a chance de ganhar na Mega Sena, que é uma em 50 e poucos milhões. Agora, não há nenhuma explicação para essas atas não serem apresentadas, a não ser uma fraude eleitoral. E a qualquer momento o Maduro pode apresentar atas forjadas, elas vão ser verificadas. Na verdade, ele está ganhando tempo. Enquanto isso, como você mencionou, alguns países atestam a vitória dele, atestaram de pronto, né? Inclusive ele já tomou posse mesmo antes de ter a averiguação dos resultados, ele já foi empossado pelo Conselho Eleitoral dele. Veja, o Conselho Eleitoral é formado por 5 pessoas. O presidente é filiado ao partido do Maduro.
Os 2 únicos que não eram partidários do grupo do Maduro foram demitidos. Então, todo o grupo, o Maduro, na verdade, não está sozinho no poder. Tem uma coalizão de pessoas que mantêm ele no poder, especialmente os militares, porque a Venezuela é o país que tem a maior concentração de generais e coronéis no mundo. São 360 mil militares dentro da Venezuela, e desses 360 mil, 2 mil são generais. O Brasil, por exemplo, tem o mesmo contingente militar, tem 300 generais, Kelly. Pois é, e a gente, claro, vai seguir acompanhando tudo isso de perto, mas essa é uma tensão que preocupa, né? Está aqui do nosso lado. Vitélio, muito obrigada, é sempre muito bom te ouvir, viu? Uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado a vocês, boa tarde a todos.